Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da saúde mental extrema e eu ajudo pessoas no processo de reinserção social, familiar e profissional. E hoje nós vamos falar desse programa de reinserção. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, o pessoal está chegando por aí. José Claudiomiro já está por aqui. Meu amigo Eduardo Matos. Então, o que seria esse programa de reinserção social, familiar e profissional, né? Então, eu sou psicólogo, trabalho na clínica das compulsões e após o tratamento das compulsões, quando a gente liberta esse sujeito, independente da compulsão, né, que ele tem, pode ser a compulsão por jogos, por comida, por álcool, por compras. E esse sujeito ele precisa de uma transformação, ele precisa ser reinserido novamente nesse âmbito social, familiar e profissional. Então eu ajudo a pessoa nesse recomeço de uma nova vida, né? E às vezes a gente tem que reiniciar socialmente com novas amizades, né? Então a gente sabe que nós somos resultado das 5 pessoas as quais a gente mais convive. E a gente faz esse exercício de olhar para esse lugar, né? Com quem você convive? Qual que é o objetivo dessas pessoas? Do que elas falam? Quais são suas metas e objetivos, né? Então isso é importante a gente entender isso, né? E se eu quero causar uma mudança na minha vida, se eu quero mudar de nível, sair desse nível que eu estou e ir para um outro nível, é importante eu saber disso, porque daí eu posso fazer uma escolha mais assertiva, né, nesse contexto, né? Então, dentro desse programa de reinserção, nós temos algumas técnicas que eu venho falando aqui durante a semana, né? Ontem nós falamos sobre a liderança, falamos sobre a comunicação, e na segunda-feira eu fiz uma pergunta e hoje eu vou ajudar na resposta, né? Então, quando a gente fala de liderança, essa pessoa que está precisando ser reinserida novamente no âmbito social, familiar e profissional, ela precisa aprender a resolver problemas. E a pergunta é: quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, qual o método que você usa para resolver os problemas? Né? Você tem um método? Você tem uma ferramenta? Né? Nós vamos aprender uma ferramenta aqui hoje. Vamos falar sobre esse assunto, né? O pessoal está entrando aí, a Patrícia, tia Marisa está por aí. Então, quando nós temos um problema, o primeiro item dessa ferramenta é nós fazermos um diagnóstico. Ou seja, nós entender esse problema profundamente, a gente vai olhar para ele. Você pode ter, sei lá, a dificuldade que você está vivendo aí. Você tem um problema de grana, né? Todo mundo tem problema de grana. O que a gente ganha nunca é o suficiente ou aquilo que a gente deseja. Então nós vamos olhar para essa dificuldade e fazer um diagnóstico. Qual que é o problema?
eu estou ganhando pouco, eu estou ganhando abaixo da minha profissão, dentro da minha profissão, da minha área de trabalho, qual que é o teto? O melhor profissional ganha quanto? Né? Se eu atingir esse teto, eu vou ter que olhar para isso. E se eu não atingir ainda, o que está faltando para mim chegar lá, né? Esse teto salarial é o suficiente para me manter? É isso que eu quero? É esse o meu desejo? Né? Ou se você tem uma dificuldade lá dentro da empresa, que tem algo lá, um setor que não está funcionando, que não está conseguindo entregar a sua produção dentro do prazo estipulado. Então nós vamos olhar para essa dificuldade, para esse problema, ou então eu posso perceber que a minha comunicação com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos não está boa. Né? Eu tô precisando falar 3, 4 vezes e ninguém está me entendendo, ninguém me ouve. Por que eles não estão me ouvindo? Então eu vou fazer um diagnóstico profundo sobre isso. Eu vou pregar o problema, a dificuldade que eu estou vivendo e vou fazer o exercício de olhar por todos os ângulos ao ponto que eu vou entender aonde é o início disso tudo, qual que é a raiz do problema. Porque às vezes a gente olha ali o que a gente chama de sintoma, né, o que aparece. Por exemplo, você está com uma febre alta, você está com 39 de febre. E a febre é um sintoma, ela quer dizer algo, né? Geralmente, quando a gente fica com febre é porque existe uma inflamação. Pode ser na garganta, pode ser no ouvido. É uma criança pequena que ainda não fala, não consegue dizer o que está sentindo. A gente observa que ela não está bem por conta daquilo que a gente enxerga, né? A gente vê que ela está mais deprimida, mais para baixo, está triste, está cabisbaixa, não está se alimentando direito, está chorando com facilidade. Daí a gente mede a febre e está alta. Daí a gente vai no médico, o médico vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer um exame mais apurado, ele vai tentar enxergar aquilo que nós não estamos vendo a olho nu. Ele vai fazer um exame, vai fazer um exame de sangue, vai fazer um raio-x para identificar a causa dessa febre. Então, o diagnóstico é isso. Nós vamos ver aquilo que está acontecendo. De repente, na sua cozinha está vazando água. Você está percebendo que tem água na cozinha. E aí você vai ter que fazer um diagnóstico para ver aonde que está o vazamento. A partir do momento que você vê o vazamento, você tem que entender por que vazou. A água estava com muita pressão, rachou o cano, foi na hora que foi furar alguma coisa, foi um desgaste do material, só trocar o material vai resolver, porque às vezes a gente faz um diagnóstico não tão profundo. Tem um vazamento, a gente vai lá, troca a peça que a gente acha e continua vazando. Aí a criança está com febre, você vai lá, dá um analgésico, baixa a febre, mas depois de um tempo ela volta. Isso quer dizer que nós não encontramos ainda a causa. Quando nós solucionarmos a causa do problema, existe uma tendência desse problema não voltar. Então, o diagnóstico é esse olhar.
Eu tenho que identificar, buscar, olhar todos os ângulos para identificar a causa do problema. Nós falamos que ontem que uma pessoa tímida, que tem vergonha, ela vai ter dificuldades na comunicação. Ela vai ter dificuldades nesse lugar de liderança. Ela vai, quando ela der a opinião dela, ela não vai ter a segurança suficiente para convencer a outra pessoa. Ou seja, o poder de persuasão dela vai estar prejudicado se ela não souber qual que é a causa disso. Né? Então, ontem a gente fez o caminho que a gente conseguiu identificar a causa. Nós temos que trabalhar essa timidez, essa vergonha. Essa timidez, essa vergonha causa medo, que causa ansiedade, que prejudica o processo final. E quando a gente leva esse olhar para dentro da empresa, como líder, eu tenho que ter essa visão, eu tenho que identificar a causa. Eu tenho um departamento que não está conseguindo atingir as suas metas, seus objetivos. Eu tenho que identificar de onde que vem. Eu tenho uma dificuldade no meu relacionamento social. Eu converso lá com meus amigos e eu saio de lá inseguro, com dúvida. Eles me põem para baixo, eles têm um olhar pessimista da vida. E toda vez que eu vou lá com esse grupo, eu volto com esse... Quando eu identifico isso, eu posso escolher ir ou não ir. E mais profundamente, eu posso escolher continuar com essa amizade ou procurar uma outra que acrescente alguma coisa na minha vida. E eu sei que você vive essa experiência. Tem pessoas que não dá para ficar perto muito tempo. E eu tenho que ter essa capacidade de ter esse olhar mais apurado e fazer esse diagnóstico. E eu buscar pessoas que acrescentem algo na minha vida, que me põem para cima, que me elevem. Então, essa primeira parte do diagnóstico, ela é fundamental. Então, eu vou lá, vou identificar, vou ter esse olhar focado, clínico, buscando a causa, não o sintoma. Eu tenho que buscar a causa. Eu tenho que gastar o meu tempo ali, mas eu tenho que solucionar o problema definitivamente. Eu fiz o diagnóstico, aí a segunda parte é colocar no papel. Fazer uma proposta ali para resolver, o passo a passo para resolver esse problema. Ó, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer um exame, vou ter que olhar melhor. Eu saí de lá com meus amigos, eu não me senti bem. Na próxima vez eu vou prestar mais atenção e aí eu vou enxergar. Ah, é isso. Agora eu entendi. Beleza. Entender é só o primeiro passo. Aí eu vou anotar isso. Vou escrever, vou pôr no papel, vou organizar esse pensamento, fazer uma proposta, e agora, o que eu posso fazer para mudar isso? E aí eu vou, depois que tiver essa proposta, eu posso dividir essas informações que eu tenho, né? Eu tenho o costume de dividir com aqueles que eu tenho confiança, que estão mais próximos de mim. A minha esposa, um ou outro amigo que eu confio no olhar dele. Eu vou consultar minhas bases para ter certeza de que eu estou certo. Porque é isso que leva o médico a fazer uma bateria de exames. Porque daí ele vai comparar, vai consultar as bases cientificamente
para alinhar, ó, eu tenho duas opções aqui, duas hipóteses diagnósticas, pode ser isso ou pode ser aquilo. E se eu tiver um medicamento que faça efeito para as duas, eu resolvo o problema. Se não, é por tentativa e erro. Ó, nós vamos tentar isso, mas se não der, aí você faz isso. Já dá os dois medicamentos. Por isso que quando a gente sai do médico, a gente sai com 2, 3 receitas. Para otimizar aquele tempo, para você não precisar voltar lá novamente. Então, faz o diagnóstico, põe no papel, pega o resultado daquilo, compara, e aí tem uma receita. Aí você pode formatar. Então, no primeiro momento, você vai lá, olha, anota tudo, faz o caminho lá, reverso, olha tudo, anota. Você tem lá uma proposta, um esboço. Você faz um esboço do problema. Não confia, só põe no papel. Aí você consulta as bases, você já tem um pouco mais de certeza, você já formatou isso, ó, vamos fazer isso, nosso plano é esse. Aí você já tem o passo a passo, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer por segundo, o que você vai precisar ou não. E aí você vai fazer um checklist daquilo que você vai precisar. Vai anotar lá os itens e vai conseguir todos os itens. É como se você fosse fazer uma receita de bolo. Então você pega a receita, você vê os ingredientes que você vai precisar, deixa lá separado e aí depois é só misturar os ingredientes. Mas antes de começar a misturar, você tem o diagnóstico do que você precisa, você tem lá no papel a receita, que é a proposta que você tem, e aí agora é só colocar em prática. Daí você vai aplicar. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. O segundo passo é relatar isso, fazer uma proposta. O terceiro passo é você formatar isso, depois que você tem certeza. O quarto passo é montar o checklist para ver o que você vai precisar para resolver esse problema. Você vai perceber o que você tem, o que ainda falta. E aí você vai lá e atua, aplica. Você faz a aplicação para resolver o problema. E o último passo é você checar, você avaliar o resultado. Você testar se aquilo realmente aconteceu. Você leva o seu filho no médico, você dá a medicação, e aí ele dorme, e daí no outro dia você vai lá e faz o quê? Você põe a mão na testa, tá meio quente, põe o termômetro para medir. Aí você vai dar a comida para ele, ele comeu, já melhorou. Visualmente você já vai ver uma melhora. Se é a questão lá do vazamento, é a mesma coisa. Você vai secar, vai manter. No outro dia você vai lá checar, vai dar uma olhada, resolver o problema. Tendo um método e uma técnica, fica muito mais fácil. Agora, se você não entende aonde que está a raiz do problema, qual que é, você trabalha só ali no sintoma, não vai resolver. É a questão do balde e da goteira. Eu não sei se você já viveu essa experiência de morar num lugar onde tem uma goteira quando chove. Como é que você resolve aquele problema? Com um balde. Você põe um balde ali. E aí a água vai pingar naquele recipiente lá, no balde, no caso. A água vai pingar ali, você resolveu o problema, o sintoma. Aí para de chover, não tem mais por que o balde ficar ali, você tira. Aí toda vez que chove, você põe o balde. Por quê? Porque não tem um método. Se você tem um método, faz, você vai ver aonde está pingando, onde tem a goteira. Aí você pega uns dias, você vai lá, circula, ó, é aqui. Quando parou a chuva, você vai lá
e troca a telha e resolve o problema, e aí não precisa mais do balde. Mas tem pessoas que só lembram quando chove. Eu só lembro que aqueles meus amigos vão me dar uma sensação, vão me colocar para baixo quando eu estou lá com eles. Mas dali 2 semanas eu estou lá de novo, é o balde. Então, quando eu tenho um método e uma técnica, eu já me preparo para solucionar esse problema. Entendeu? Se você não tinha um método e uma técnica, eu não tenho dúvida que agora vai ficar muito mais fácil para você. Porque como líder, eu trabalhei muitos anos da minha vida nesse lugar de liderança. E é muito comum, quando você ocupa essa posição de líder, as pessoas vêm até você trazendo um problema. Elas vêm com uma queixa, com uma reclamação. A primeira vez eu ouço, tento entender e dou uma dica para a pessoa. Tenta fazer isso. Aí ela faz, resolve. Na segunda vez que ela vem reclamar, vem me trazer um outro problema, eu ouço ela e lembro da outra vez que ela veio que eu dei uma solução e eu dou a solução novamente. Experimenta fazer isso e vê se dá certo. Mas na terceira vez eu vou ser um pouco mais assertivo com ela, porque eu estou conhecendo ela. E aí eu vou sentar e vou numerar. Lembra, a primeira vez você veio aqui com problema, eu te dei a solução. A segunda vez você veio com o problema, eu te dei a solução. E agora você está aqui de novo pela terceira vez. E a partir de agora, a partir de hoje, toda vez que você vier com um problema, eu gostaria que você também trouxesse uma solução. Porque se eu precisar toda hora estar lá resolvendo o seu problema, não tem por que você estar aqui. É fatal. Ela passa anos sem vir mais lá. Porque daí ela põe a cabeça para pensar, ela soluciona o problema. Eu não vou lá, porque se eu for lá com mais um problema, ele vai pegar o outro cara que resolve. Foi isso que eu disse para eles. Você está lá recebendo para resolver isso e eu que tenho que resolver para você? Agora, se eu fico lá resolvendo o problema, eu estou acomodando esse meu liderado, eu não estou fazendo ele crescer como profissional, eu não estou transformando a pessoa. Liderar é desenvolver pessoas. E para desenvolver pessoas, eu tenho que estar num processo de desenvolvimento. Nós temos que fazer a pessoa entender e pensar. E aí ela vai criar, ela tem um método, só que ela tem preguiça de usar, tem preguiça de pensar, tem preguiça de olhar. E às vezes ela não tem o tempo mesmo, mas aí tem que parar e resolver o problema. Às vezes, quando está chovendo, não dá para resolver o problema da goteira. E aí eu tenho que improvisar lá com o balde. Mas quando parou de chover, eu tenho que arrumar um tempo para arrumar o telhado. Porque eu tenho uma certeza, se chover, vai ter goteira novamente. E se nós levarmos isso para a nossa vida, no cotidiano, nas nossas relações, é assim. Você sabe que se você
comer, ingerir determinado alimento, vai te dar dor de estômago, dor de cabeça. Você já sabe, mas aí você não consegue se controlar, né? A compulsão, você vai lá e ingere o alimento, vai dar dor de cabeça. Ah, tô com dor de cabeça, eu comi tal coisa. Entendeu? Precisa ter um autoconhecimento, ter um olhar mais demorado, para você sempre buscar a causa. No tratamento das compulsões, isso é fundamental. Por que que você tem essa necessidade de consumir além do que você precisa? É uma pergunta a ser respondida. Algumas respostas não vão ser imediatas. Nós temos que olhar mais profundamente, entender. É por isso que a medicina, a ciência, a psicologia, os médicos, eles não trabalham com um diagnóstico fechado. Nós trabalhamos com uma hipótese diagnóstica. Tudo leva a crer que a hipótese, e aí nós vamos trabalhar com essa hipótese. Se não der certo, nós vamos mudar. Por isso que você vai lá, medica, toma o remédio, e se vai acompanhar o sintoma, se voltar, tem que voltar lá. É fundamental. Então, nós fazemos diagnósticos, montar uma proposta, formatar essa proposta, fazer o checklist ali, o passo a passo, fazer a aplicação disso e avaliar o resultado. Eu só consigo acompanhar aquilo que eu consigo medir. Porque tomar um remédio para febre não vai resolver o problema. Ela vai voltar. A pessoa que é alérgica, ela vai resolver ali o sintoma da alergia, onde ficou vermelho, onde está coçando, onde... Mas eu tenho que identificar a causa. O que causa essa alergia? Por que eu tenho que saber o que causa a alergia? Vai resolver o problema? Vai, desde que eu evite o contato com aquilo que eu tenho alergia. Enquanto eu não sei o que me dá alergia, pode haver uma recidiva, né? Então, tem algumas doenças que são doenças recidivantes, elas voltam. E aí eu tenho que evitar aquilo que causa essa alergia. Eu tenho dermatite de contato aqui, perto do nariz, aqui, assim, ó. Resseca, e aí eu tenho que passar uma pomada. Ela alivia, sai aquele sintoma, aquela coceira, aquele vermelhão, mas é o contato com o óculos, com a máscara, e com as máscaras piorou bastante. Quando o tempo está muito seco, não tem cura, ela volta. E daí quando eu vejo que está começando, eu vou lá e passo a pomada, ela calma aquilo, mas depois tem que passar, daqui uns 20 dias vai ter que passar de novo. A pessoa que tem compulsão pelo álcool, o próprio programa fala que o programa dos 12 Passos, dos Alcoólicos Anônimos, fala que é como se fosse uma alergia que essa pessoa tem ao álcool. Toda vez que ela entra em contato, ela tem uma coceira lá, entendeu? Tem problema. Como que resolve o problema? Evitando o contato. E aí temos um problema. Que sem um método e uma técnica a pessoa não consegue. Hoje mesmo atendi um paciente
que ele está nesse processo. Ele sabe do mal que o álcool causa na vida dele, mas ele não consegue se livrar. E aí ele está tentando controlar. Ah, mas quando eu tomo só 2 cervejas eu me sinto bem. Não tenho dúvida disso. O problema é tomar só 2. Mas aí para melhorar eu não posso tomar nada, então como que eu vou parar de fumar fumando? Como que eu vou parar de mentir mentindo, né? É tolerância zero. Porque senão vai tá sempre com o balde lá, né? Ele ainda está com o balde. Começou a mudar o tempo, ele já, cadê o balde? Vou precisar do balde. Mas ele não pensa em trocar a telha. E eu passei alguns anos da minha vida procurando balde, até eu entender que precisava trocar a telha. E só quando você sobe lá no telhado que você vai ver se é só aquela telha, porque às vezes precisa trocar o telhado. E dependendo de diagnóstico, você precisa trocar de casa. Mas o sinal, o sintoma é a goteira. Como que está o seu telhado? Está tendo goteira? Você já subiu lá para ver? Nós temos que dar uma olhada. E quando a gente tem um método, a gente pode ir mais fundo. Né? O autoconhecimento ele é fundamental nesse processo. O autoconhecimento é a habilidade de subir no telhado. Dá para subir no telhado sem escada? Dá, mas tem um risco. Se você tiver uma escada, fica mais fácil. Se você subir depois da chuva, tem menos risco. Se você subir enquanto está chovendo, você corre o risco de aumentar a goteira, inclusive. Quantas vezes eu e você, por não pensar, não fazer um diagnóstico preciso, nós pioramos um problema? Quantas vezes? A nossa intenção era de resolver o problema. E quantas vezes a gente piorou? Por não ter um método, uma técnica, não seguir um passo a passo. Só que na correria do dia a dia, muita coisa para fazer, pouco tempo, a gente vai improvisando. Só que nesse programa de reinserção social, familiar e profissional, não dá para improvisar. Eu tenho que entender qual que é o processo para fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Com uma base sólida. Com certo nível de segurança. E eu tenho que ocupar um tempo para olhar para isso. E se você tiver alguém que tem essa experiência, você ganha tempo. Ah, interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu ouço essa frase todo dia. Ah, interessante, eu nunca pensei nisso, hein? E é isso que vale o meu salário. Só que dentro do processo,
eu tenho um método, uma metodologia, onde eu ensino, mas eu ensino a pessoa a pensar por si só. Depois que ela aprendeu, eu vou fixar esse aprendizado para ela não ficar dependente de mim, senão eu vou estar lá para toda vez ela vai ter que voltar lá. Não, e tem outras pessoas, tem um monte de gente que precisa da minha experiência, da minha expertise. Se a minha agenda ficar lotada, eu fico lá com os mesmos problemas. Eu quero que as pessoas resolvam suas questões para vir outras e a fila tem que andar. A minha missão é ajudar as pessoas, a facilitar a vida das pessoas, para elas não cometerem os mesmos erros. A minha missão é consertar o telhado das pessoas. Porque o problema, quando as pessoas buscam a minha ajuda, nunca é a primeira vez. A primeira vez que isso aconteceu. Quanto tempo faz que você está com essa goteira? Já tem alguns anos, então. Então vamos olhar. Quando que começou? Deixa eu ver. Sabe, daí a gente vai lá, a gente vai... Por quê? Porque o objetivo é a causa. Eu melhoro a vida. Você senta na minha frente, 40 minutos, você vai sair de lá melhor. Mas não é isso que eu quero. O meu foco é no resultado. Eu quero entender a causa. E aí, depois que eu entender, eu vou explicar para você a causa. E depois que eu entender, explicar para você e você entender, daí é seu e daí você se vira. Daí você vai vir com outro problema, mas não com o mesmo. Porque tem pessoas que não trocam a telha. Põe um durex, põe um pano, põe um band-aid. Não resolve o problema. E algumas coisas na minha vida e na sua vida não dá mais para improvisar. Nós temos que entender a causa. Esse é o foco. Esse é o papel do líder. Seja ele o líder lá no mercado de trabalho, seja ele o líder da família, seja ele o líder da comunidade, seja ele a posição de líder que ele está ocupando. Eu falei ontem aqui que o bom líder tem competência técnica e emocional na solução de problemas. E hoje eu trouxe para você uma competência técnica na solução de problemas. Mas quando eu consigo alinhar a competência técnica, a competência emocional, fica muito mais fácil de eu solucionar o problema. Eu vou ter menos prejuízo. E vou ter mais tempo para olhar para outra questão. Certo, meus amigos e minhas amigas? Se você gostou desse método, se você gostou dessa solução, compartilhe essa live, esse vídeo com seus amigos. Eu estou aqui de segunda a sexta, todos os dias, às 21h15, falando do mesmo assunto, mas procuro sempre um tema diferente.
que possa abordar as várias áreas aí da sua vida. Sempre nesse âmbito, né? Esse programa é um programa de reinserção social, familiar e profissional. Então, nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar da questão emocional, das habilidades técnicas, para solucionar esse problema, essa dificuldade. E aí eu estou aqui todo dia para você aprender a fazer um diagnóstico mais preciso. Você entender qual que é a causa do problema. E depois você toma a decisão mais acertada. Certo? Então, um forte abraço e até amanhã às 21h15. Se cuidem.